Bem, no vídeo anterior, nós tratamos no início do texto do Jonathan Culler sobre as duas hipóteses que ele levanta para o fato de que a pergunta o que é literatura possivelmente não estar no centro do debate para a teoria literária. Então, a seguir, nós vamos fazer uma breve incursão sobre um outro exemplo da ideia de literariedade dos fenômenos não literários. Vamos a ele. O exemplo que eu escolhi para complementar o exemplo da historicidade apresentado pelo Culler é o exemplo da metáfora. Bem, vamos lá. O Culler diz, então, o seguinte: o modelo para a inteligibilidade histórica, em resumo, é a narrativa literária. Nós que ouvimos e lemos histórias, somos bons em dizer se um enredo faz sentido, se ele é coerente, ou se a história fica inacabada. Se os mesmos modelos do que faz sentido e do que conta como uma história caracterizam tanto as narrativas literárias quanto as históricas, então distinguir entre elas não parece ser uma questão teórica urgente. Igualmente, os teóricos passaram a insistir na importância, nos textos não literários, quer sejam os relatos de Freud, de seus casos psicanalíticos, ou as obras de argumento filosófico, de recursos retóricos tais como a metáfora, que é o que eu vou falar para vocês a seguir, que foram considerados cruciais para a literatura, mas frequentemente puramente ornamentais em outros tipos de discursos. Ao mostrar como as figuras retóricas conformam o pensamento, também em outros discursos, os teóricos demonstram uma literariedade poderosa em ação em textos supostamente não literários, o que acaba borrando, então, essa distinção entre o literário e o não literário. Muito bem, então o primeiro exemplo dado pelo Jonathan Culler foi o da inteligibilidade histórica, né? Como eu falei, como a história com H maiúsculo se constrói por meio de elementos inteligíveis que nós encontramos em histórias literárias, em histórias da ficção. E nesse trecho do texto do Culler, ele menciona um outro exemplo que é a metáfora, né? É muito comum, especialmente nas aulas de literatura da educação básica, nós termos aprendido que um elemento próprio da literatura seja o uso metafórico da linguagem, né? O uso dessa figura de linguagem, a metáfora. Por isso eu trouxe complementarmente um outro exemplo de uma qualidade literária, a metáfora, que pode estar presente em um elemento ou um fato não literário. Mas antes da gente perceber essa presença da metáfora em outros discursos, vamos pensar um pouco sobre o que é a metáfora, não é? Bom, segundo o dicionário eletrônico de termos literários, organizado pelo Carlos Ceia, é um dicionário português disponível na internet, etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega metaforá, através da junção de dois elementos que a compõem: meta, que significa sobre, e pharaim, com a significação de transporte. Nesse sentido, a metáfora surge enquanto um sinônimo de transporte, mudança, transferência. E, em sentido mais específico, transporte de sentido próprio em sentido figurado. Não é? Ele diz ainda no dicionário: é uma figura de estilo que possibilita a expressão de sentimentos, emoções e ideias de modo imaginativo e inovador, por meio de uma associação de semelhança implícita entre dois elementos. Por que ela é implícita, né? Porque a metáfora difere da comparação, uma vez que a comparação é explícita, né? Ele é como você. A gente tem um elemento comparador ali explicitamente. Na metáfora, esse elemento não está explícito, né? Ele é implícito. Bom, a seguir. De fato, e tendo como base o significado etimológico do termo, o processo levado a cabo para uma formação da metáfora implica necessariamente um desvio do sentido literal da palavra para o seu sentido livre. Uma transposição do sentido de uma determinada palavra para outra, cujo sentido originalmente não lhe pertencia. Ao leitor é exigido no processo interpretativo uma rejeição prévia do sentido primeiro da palavra para a apreensão do outro sentido sugerido pela mesma e clarificada e pelo contexto no qual se insere, né? Então, nós entendemos nesse caso
a metáfora como essa transferência de sentido de uma para outra, né, de uma palavra para outra, ou de uma expressão para outra. Existem inúmeras teorias da metáfora ao longo da história, né? A primeira delas nós encontramos de modo organizado na Poética do Aristóteles e também na sua Retórica. E a acepção aristotélica da metáfora é resumida pelo seguinte trecho que eu trago a vocês no slide, né? Então, para o Aristóteles, a metáfora atua como o transporte de uma coisa de um nome que designa um outro. Transporte quer do gênero à espécie, da espécie ao gênero, da espécie à espécie, ou segundo a relação de analogia. Então, o Aristóteles vai ser o primeiro a tratar da metáfora, ele vai designar esses 4 tipos, né, que vão ser por ele examinados como 4 tipos básicos de metáfora. Eu não vou entrar aqui no mérito das teorias da metáfora, porque por si só isso daria uma disciplina inteira, mas nós vamos tomar então esse sentido geral da metáfora para compreender o exemplo que o Jonathan Culler nos propõe, né? Então, em termos gerais, eu vou propor a vocês o entendimento da metáfora como uma figura sintática de substituição. E para explicar o que eu quero dizer com isso, eu trouxe como exemplo o primeiro quarteto, ou seja, os primeiros 4 versos de um famoso soneto do Camões, do poeta português, né? Todos vocês certamente conhecem, eu vou tomar a liberdade de ler apenas o primeiro quarteto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, vocês sabem que esse quarteto é o primeiro de um soneto, né, uma forma composicional clássica, rígida, no sentido de que o soneto à moda italiana, que é o tipo de soneto que o Camões está exercitando aqui, ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, né, é uma forma de equilíbrio e, conhecidamente, uma forma para tratar de temas líricos, nesse caso, o amor. Eu selecionei o primeiro quarteto, né, a primeira estrofe, para dar um exemplo de metáfora como uma figura sintática de substituição. Então vocês podem notar, desde o primeiro verso, a relação que é colocada pelo eu lírico, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, a partir daí nós vamos perceber que o enunciado proposto no primeiro verso pelo eu lírico, ele vai se repetir implicitamente nos outros versos. E daí eu fiz um exercício de substituição para vocês perceberem, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então, amor arde sem se ver. Amor é ferida que dói. Amor não se sente. Amor é um contentamento. Amor é descontente. Amor é dor, amor desatina sem doer. Né? Então, nós temos implicitamente a imagem do amor sendo ecoada ao longo de toda a estrofe. E isso acontece por quê? Porque nós temos o emprego do verbo ser na sua forma indicativa do presente. Né? Amor é fogo. Vejam vocês que entre uma comparação e uma metáfora existe um peso. Né? Quando eu digo amor é como fogo, eu digo uma coisa, quando eu digo que o amor é fogo, eu tenho um peso maior nessa relação, porque se o amor é fogo, então fogo é amor, né? Ao colocar o verbo ser no indicativo, existe uma equivalência entre amor e fogo. O que nos permite, então, estabelecer uma relação, né? Se eu atribuir, por exemplo, ao amor um valor A e ao fogo um valor B, eu tenho praticamente uma equação matemática, né? Então, eu vou pegar a ideia geral. Amor é fogo. O que equivale que amor é igual ao fogo. Eles são substituíveis entre si. De modo que A, amor, é igual a B, fogo. Isso é uma metáfora, né? Portanto, isso é uma metáfora. Bom, sendo essa uma estrutura metafórica, né, na qual um elemento toma o lugar de outro por uma relação de substituição, a gente entende, em termos gerais, que a literatura é a arte que apresenta metáforas, que apresenta relações de substituição
por meio de relações inovadoras entre ideias, entre palavras. Agora, o que o Köhler está discutindo no início do seu texto é justamente a presença de elementos de literariedade em textos que não são propriamente literários. Né? Ele usou primeiro o exemplo da inteligibilidade histórica para explicar isso, e eu trouxe o exemplo da metáfora. A partir de um exemplo da publicidade, que vocês devem conhecer, que é um dos slogans de uma marca famosa de refrigerantes e de bebidas em geral, que é a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola tem esse slogan: gostoso é viver, Coca-Cola. Bom, se eu transformar esse slogan numa estrutura sintática, eu poderia dizer que ele é assim construído: gostoso é viver, vírgula, Coca-Cola, na qual eu tenho uma ideia principal: gostoso é viver, e a vírgula implica, nesse caso, num emprego por meio de elipse. Né? Então, para não repetir o verbo, eu emprego a vírgula, de modo que, num sentido implícito, o slogan é: gostoso é viver, é Coca-Cola. Bom, a partir do que eu disse a vocês sobre a ideia de metáfora como uma figura sintática de repetição, eu poderia fazer uma análise combinatória desses termos. Né? Então, eu posso dizer que entre os termos gostoso, viver e Coca-Cola, que estão conectados pelo verbo ser no presente do indicativo, é gostoso, é viver, é Coca-Cola, eu tenho a seguinte derivação: gostoso é viver, gostoso é Coca-Cola, viver é gostoso, viver é Coca-Cola, Coca-Cola é gostoso, Coca-Cola é viver. Percebam vocês que, pela conexão do verbo ser na sua forma conjugada é, os termos gostoso, viver e Coca-Cola, eles acabam tendo estabelecido uma relação de similitude ou de substituição. Né? A ponto de que, nessa derivação que eu apresentei a vocês, a marca consegue se equivaler a um valor positivo, de prazer, gostoso, e a um valor absoluto, viver, né? A ponto de que a relação final que se estabelece é: Coca-Cola é viver. O que dá muita força semântica a esse slogan, o que faz com que ele seja um slogan de ótima qualidade na sua composição. Mas o que faz com que nós percebamos que a relação que existe aqui é uma relação de A, que é igual a B, que é igual a C, ou seja, são intercambiáveis, intersubstituíveis, o que nos apresenta, então, uma ideia de metáfora. Né? Bem, feita essa pequena entrada na ideia de metáfora, vocês podem perceber, então, que um elemento comumente atribuído ao discurso literário como a metáfora pode ser encontrado num discurso não literário, como o discurso da publicidade. Esse é mais um exemplo daquela chamada literariedade dos fenômenos não literários, ou seja, a presença de elementos comumente associados à literatura em contextos e textos que não são necessariamente reconhecidos como literatura. E com isso, a gente então faz uma pausa na compreensão do texto para que voltemos ao nosso raciocínio junto com o Jonathan Köhler. Até mais.